Meus netinhos e netinhas, hoje o vovô Nômade vai falar com vocês sobre o que mais cai nas provas de português da banca IBFC. Cada banca tem suas preferências, e a IBFC adora alguns tópicos específicos de gramática. Vou explicar o que você deve estudar com mais atenção, o que cai com menos frequência e o que praticamente nunca aparece nas provas dessa banca. Vamos nessa? Meus netinhos e netinhas, hoje o vovô Nômade vai falar com vocês sobre o que mais cai nas provas de português da banca IBFC. Cada banca tem suas preferências, e a IBFC adora alguns tópicos específicos de gramática. Vou explicar o que você deve estudar com mais atenção, o que cai com menos frequência e o que praticamente nunca aparece nas provas dessa banca. Vamos nessa? Os assuntos que mais caem na IBFC. Concordância verbal e nominal. Esse assunto é campeão nas provas da IBFC. Eles adoram pegar os candidatos em erros de concordância. Sabem aquelas frases que deixam a gente na dúvida se o verbo ou o adjetivo concordam com o sujeito? Pois é, a IBFC adora isso. Exemplo, os alunos, bem como o professor, foi ou foram ao evento? A banca vai testar se você sabe que a bem como a não altera o verbo, que deve concordar com o sujeito simples, os alunos foram ao evento. Dica do vovô: e sempre preste atenção no sujeito da frase. Às vezes, a banca coloca expressões que parecem enganar, como a com, junto de, ou a bem como, mas a concordância verbal segue o sujeito. Regência verbal e nominal. Outro favorito da IBFC. A regência está sempre presente, tanto a verbal quanto a nominal. Você precisa saber qual preposição cada verbo ou nome pede. Exemplo, que ele obedeceu a ou regras estabelecidas pela escola. O verbo a obedecer exige a preposição a, então o correto é, ele obedeceu às regras. Dica do vovô: verbo que exige preposição sempre causa dúvida. Se você lembrar dos mais comuns, assistir a, obedecer a, gostar de, vai evitar muitos erros. Crase. A crase, meus netinhos, é um dos assuntos mais temidos, mas também um dos que mais caem na IBFC. Eles gostam de testar se você sabe usar a crase antes de pronomes, locuções prepositivas e expressões de tempo. Exemplo, fui à escola ontem. Como a escola é uma palavra feminina e a preposição a se funde com o artigo definido a, temos crase, fui à escola. Dica do vovô: se você pode substituir o a por a para e fizer sentido, coloque crase. Um jeito fácil de lembrar. Colocação pronominal. A IBFC adora testar se você sabe onde colocar os pronomes átonos, mi, ti, si, o, a. Eles colocam questões sobre próclise, mesóclise e ênclise, principalmente em frases com palavras que atraem o pronome. Exemplo, me avise ou avise-me quando for possível? No início de frases afirmativas, o pronome vem depois do verbo, então o certo é, e avise-me. Dica do vovô: e nunca comece uma frase com pronomes como a mi, tia ou a se. Lembre-se de que o pronome gosta de se esconder depois do verbo. Os assuntos que caem pouco. Ortografia oficial. Embora seja importante, a IBFC não costuma cobrar muitas questões sobre ortografia nas provas. O que pode aparecer são palavras com grafia semelhante para testar se você sabe a diferença, mas em geral, ortografia não é o foco principal. Exemplo. A palavra acessório ou acessório está correta. O correto é acessório, mas essas questões não são tão frequentes. Figuras de linguagem. As figuras de linguagem também aparecem pouco nas provas da IBFC. Elas podem surgir em questões de interpretação de texto, mas não são uma prioridade. Se aparecerem, pode ser algo mais básico, como metáfora ou comparação. Exemplo, qual figura de linguagem está presente na frase "ela é como uma flor"? Resposta, comparação. Os assuntos que raramente ou nunca caem. Versificação e escansão. Assuntos relacionados à análise de versos, como métrica e rimas, praticamente não aparecem nas provas da IBFC. Isso é algo que pode ser importante para concursos específicos na área de literatura,
mas não é relevante para a maioria dos concursos organizados pela IBFC. Funções da linguagem. Apesar de ser um tema bastante teórico e importante em outras bancas, funções da linguagem, referencial, emotiva, conativa, etc., raramente aparecem nas provas da IBFC. Quando caem, geralmente é mais em questões de interpretação de texto, não tanto em gramática. E você quiser acertar as questões de português na IBFC, foque em concordância verbal e nominal, regência, crase e colocação pronominal. Esses são os tópicos campeões. Deixe de lado assuntos como versificação e figuras de linguagem mais complexas, porque eles quase não aparecem. Se gostaram das dicas, netinhos, já se inscrevam no canal para não perderem mais nenhuma aula com o Vovô Nômade. E lembrem-se de conferir a playlist gratuita que vou deixar no final do vídeo, cheia de dicas sobre a banca IBFC. Agora, me contem nos comentários qual desses tópicos vocês acham mais difícil de estudar. Vamos resolver isso juntos. Nos vemos no próximo vídeo.